Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aguardar aqui uns minutinhos para mais pessoas conseguirem entrar. Boa tarde, Jefferson, tudo bem? Compartilhar aqui a tela. Perfeito. Boa tarde, gente. Estamos aqui com o nosso time da HubSpot e temos esse webinar também com nossos parceiros do Merlin e da OnFly. Vamos aguardar aqui uns minutinhos para as pessoas entrar, mas por enquanto, aqui a gente vai testando o nosso chat aqui, vamos conversando, começando a conversa. Fala aí pra gente o nome, o cargo, a empresa de vocês, de onde vocês estão conectando também com a gente. Aqui a gente para ter também uma ideia com quem estamos falando. Boa, querem que eu comece por aqui? Posso puxar, né? Vamos aguardar uns minutinhos aqui para as pessoas entrarem e já começamos é, com umas introduções. Perfeito. Temos pessoas de BH, São Paulo, Curitiba. Perfeito. Recife, Floripa. Temos de todo lado. Perfeito, gente. Gosto da nossa turma hoje. Tá bom. Então, vamos dar início aqui ao nosso webinar. Só para vocês saberem, né, eu vou estar moderando esse webinar aqui com vocês hoje. Vou dar a introdução também dos nossos maravilhosos speakers que temos aqui combinados. E estamos gravando esse webinar, né? Depois da gente terminar aqui, vamos enviar para vocês pelo e-mail a gravação e a apresentação do webinar. Para explicar um pouquinho para vocês, né, nossa logística de Zoom, a gente vai receber todas as perguntas pela sessão de Q&A, né? Então enviem todas as perguntas que vocês tenham, vamos ter uma pessoa dedicada também para responder essas perguntas, então fiquem à vontade de falar todas essas perguntas por lá, e vamos manter essa interação pelo chat também, né? Então, caso vocês também queiram compartilhar alguma ideia, aí lá a gente também vai estar cuidando, tá? Vou começar aqui fazendo a introdução da nossa maravilhosa Karina. Karina, ela vai apresentar nossa pesquisa de dados deste ano. Então, Kari, quer se apresentar? Hey, pessoal, muito bem-vindos aqui. Bem-vindos aos nossos convidados também, Fred, Gabriel, Rude. Eu sou a Karina, sou do time de marketing da HubSpot também. Eu trabalho com os nossos eventos, com Customer Marketing e trabalho também com o enablement para a nossa equipe de vendas. Bem-vindos a todos e a todas. Simbora. Obrigada, Kari. Temos aqui o maravilhoso Gabriel Costa, o mineiro, né? Então, quer se apresentar, Gabi? Fala pessoal, muito boa tarde para vocês. Feliz de estar aqui junto com os amigos da HubSpot da OnFly. A gente vai ter um papo muito legal. Vou começando com alguns dados, depois falando de IA, depois falando de análises e caindo num case da OnFly muito legal. Estou empolgado. Obrigada, Gabriel. Temos a Ruge, também do nosso time da HubSpot. Ruge, tudo bem? Tudo, gente, prazer. Meu nome é Rude, sou executivo de vendas corporativas aqui na HubSpot já há 10 anos e um prazer estar aqui com o pessoal da OnFly, que é um cliente que eu tive o privilégio de trazer para a HubSpot, e com o Gabriel, nosso parceiro, e feliz de poder compartilhar com vocês. Ótimo, muito obrigada. E por último temos o Frederico, nosso cliente da OnFly. Frederico, tudo bem? Tudo ótimo. Último, mas não menos importante, né? Sou aqui da OnFly, coordenador de Martech. Já estamos com essa parceria da HubSpot aí desde o final de 2023. Merlin também. Vou trazer alguns casos práticos da gente, como a gente tem automatizado nossos processos com IA, nosso Martech Stack. Acho que vai ser bem legal. Obrigado, gente. Bem-vindos aí. Ótimo, obrigada, Frederico. E temos aqui também a Andrei Souza, do time da HubSpot, que ela é a que vai ficar com vocês aqui no nosso Q&A. André, tudo bem?
Oi, gente, boa tarde. André aqui que é do time de suporte da HubSpot. Estou aqui só para fazer um background para vocês precisarem, mas também estou ansioso para escutar o nosso caso aqui hoje. Ótimo, André, muito obrigada. Perfeito, gente. Então, vamos começar com nossa agenda, né? Vamos começar com a Cari falando sobre o panorama de dados de 2025, essa pesquisa que a gente lançou neste ano. Depois, vamos continuar com o Rudy falando sobre automação no Basta, né? Então, vamos falar muito de os dados unificados e o poder da IA hoje em dia. Depois começamos com uma sessão do Gabriel, né, do Dado ao Impacto. Vai ser uma ótima sessão também. Eu acho que a gente vai aprender muito do nosso time aí também. E a última, fechamos também com o Federico, né, como um caso de sucesso da ontem. Então, vamos lá, Caio. Boa, pessoal. Então, só recapitulando, eu vi algumas perguntas aqui já, antes de eu começar. Sim, essa gravação vai ficar gravada, tá? Todas as informações que vocês quiserem, a gente vai dividir a gravação e as perguntas que vocês tiverem, eu peço para vocês concentrarem no Q&A, para a gente conseguir responder, porque vem muita pergunta, vem muita interação, a gente vai tentar acompanhar. Mais perguntas pelo Q&A e o que vocês quiserem compartilhar de caso aí de vocês, pitacos, recados de vocês, podem deixar aqui no chat mesmo, que a gente vai trocando ideia por aqui. Tá? Então vamos começar. Estou compartilhando aqui, todos veem minha tela. Vemos sim. Boa, Vamos pessoal. vendo suas notas também. Ah, fechou. Agora estamos vendo bem. Uhum. Boa. Então vamos compartilhar. A gente está lançando esse estudo, né? Eu quero deixar bastante espaço pro Rude, pro Mineiro e pro Fred compartilharem os cases, né? Os casos de uso. Então esses dados vocês vão ver que a gente acabou de lançar essa pesquisa de panorama de dados. Eu vou passar por alguns dados que eu acho mais interessantes para a gente pincelar, mas a ideia é deixar bastante espaço para a gente ter os cases de fato, tá? Então o que que é esse estudo? A gente entrevistou agora, na verdade, um estudo liderado pela Cami. A gente entrevistou 200 profissionais do Brasil de diversas áreas, então de RevOps, de Marketing Operations, de vendas, de marketing e C-Levels, para entender como que é o cenário de gestão de dados de clientes e de prospects e leads dentro das empresas e como que eles estão lidando com isso dentro das equipes. Tá? A maior parte dos entrevistados foi uma mistura de uma metodologia quant e quali, foram C-Levels, tá? Então, pelo menos 60% C-Levels e diretores e 35% de managers. E mais, a maior parte das empresas que a gente entrevistou e que a gente consultou desses profissionais são empresas com pelo menos 50 funcionários. E a grande maioria delas, na verdade, grandes empresas, empresas de grande porte. Então, com pelo menos 500 funcionários, mais de 60% delas. E a gente teve mais de 20 setores representados nessa pesquisa. E o grande tema que a gente buscou, identificar é quais são os desafios para essa gestão em 2025 e o que a gente viu como principal aprendizado, que a fragmentação e a desconfiança, né, são os principais desafios que definem 2025, não porque são desafios novos, mas porque a gente está vivendo um cenário de muita complexidade, né? Hoje em dia, independentemente do tamanho da sua empresa, você vai ter ali um tech stack relativamente complexo, você vai ter várias equipes utilizando várias ferramentas, então é mais dashboard, é mais relatório, é mais alinhamento para fazer entre as equipes e o que isso implica do ponto de vista de gestão de dados, tá? Importante dizer também que essa pesquisa não foi feita necessariamente com clientes da HubSpot, tá? A gente tem uma plataforma de pesquisa, a gente sondou profissionais e lideranças de várias empresas, então isso não são respostas necessariamente de clientes HubSpot. E o que a gente entendeu quando a gente perguntou o que está travando a maturidade de dados no Brasil hoje entre essas empresas, né? 46% disseram que a falta de confiança nos dados é o que mais trava ali a evolução das operações. Por quê? Tem a questão que as pessoas estão cada vez mais cautelosas. Vocês, marqueteiros por aí, vocês sabem que tem vários desafios ali da gente coletar o dado correto, dos leads e dos clientes preencherem os dados corretos no formato que a gente precisa, né? Isso tem várias implicações também no dia a dia. A gente sabe que as pessoas estão trocando cada vez mais de emprego, então no universo B2B principalmente, o dado fica defasado muito rápido, fica faltando, né? Então, por mais que você tenha uma base grande de leads e de contatos, você precisa enriquecer, você precisa deduplicar e você precisa higienizar. Então, esse é mais um desafio. E tem um custo ali atrelado a isso, né? A gente vê que pelo menos 68% dos profissionais gastam até 5 horas semanais apenas limpando dados.
tá? Os outros ali, 32% gastam às vezes mais que isso, tá? A gente teve 1% só que gasta mais de 15 horas que a gente viu, mas a grande maioria gasta até 5 horas semanais, e ali entre 23% e 30% a gente tem pessoas que gastam mais de 10, entre 6 e 10 horas, e até mais de 10 horas, limpando os dados, e aí seja diretamente, né, como profissionais, ou dependendo de equipes externas, né, então alocando uma equipe de desenvolvedores para trabalhar com essa limpeza de dados, implementar mudanças ali em operações para conseguir trabalhar com toda essa base. Falando de gestão de dados especificamente, a gente vê que 51% usa o CRM conectado a outros aplicativos e ferramentas, e o Fred vai dar daqui a pouco um ótimo exemplo de como que eles têm um tech stack muito robusto ali, integrado ao CRM. 30% usam o CRM como a principal fonte da verdade, né? Então tentam manter a maior parte dos dados centralizados no CRM. E 19% tem muitas ferramentas entre departamentos, e aí sem conexão entre si necessariamente. Então, time de atendimento e serviço usando uma ferramenta, marketing usando outra, vendas usando outra, por exemplo. E aí o que isso acarreta do ponto de vista de dificuldade também de gestão e de colocar novas automações e estratégia mesmo no ar, né, no dia a dia. A gente vê que 44% trabalham com dados não padronizados, então, por mais que eles tenham algumas conexões, cada área está trabalhando visões diferentes, comparando métricas diferentes e a partir de fontes de dados diferentes. Isso traz um desafio do ponto de vista de estabelecer métricas compartilhadas entre times, retrabalho, né, como eu comentei, para a higienização e tratamento desses dados, e também na mensuração do ROI e atribuição de resultados ali entre as equipes. E 64% disseram que já enfrentaram atrasos ou erros causados por dados conflitantes entre sistemas e departamentos. E aí a gente também buscou entender, né, o que os líderes estão fazendo, o que as empresas estão fazendo para reagir a isso. E nos casos onde a gente identificou que as empresas já têm alguma maturidade para lidar com essa complexidade, né, o que eles fazem, né, para lidar com isso. E aí a gente entendeu o quê? As empresas estão olhando, esses líderes estão olhando para conectar sistemas, né, independentemente se vai centralizar ou não, de ter o seu tech stack conectado. Então a gente está falando de CRM, mas a gente está falando também de Data Lake, de ferramenta de AI, um Snowflake, Sheets da vida. A gente tem uma complexidade muito grande de ferramentas que é possível integrar hoje. E também tem uma vertente mais cultural disso, que é de estabelecer processos claros para as equipes. E aí, falando principalmente de operações que já tem um processo comercial, que já tem uma equipe uma equipe mais completa, mais complexa, que é de ter realmente processos claros de quem é owner do que é basicamente ali o que muitas estruturas de RevOps fazem, né? De estabelecer não só essa estrutura de dados, mas de ter os processos claros entre as equipes, documentação, papéis e responsabilidades, porque a gente sabe que ferramenta sozinha ela não resolve. Muitas vezes essa gestão de dados ela passa por cultura. E aí também a gente vê que essas empresas elas estão olhando para justamente ter algumas correções ali mais estruturais para conseguir trabalhar com AI. Afinal, a AI precisa do contexto e dos dados corretos da empresa. Quando a gente perguntou quais são os pontos de dados que esses líderes consideram mais valiosos para a tomada de decisão especificamente, a gente vê que os que eles consideram prioritários são a jornada do cliente, métricas de receita e atividades de vendas. E aí também performance de canais, insight de atribuição e pipeline. Então, tudo isso compõe ali a tomada de decisão desses líderes que a gente consultou, e eles estão buscando conectar esse tipo de informação. E aí é uma coisa que a gente encontrou aqui que é uma contradição, né? A gente viu que o pessoal tá desconfiado da própria base, do que coleta e do que armazena, mas eles têm visibilidade, né? Então, o que a gente viu? Que esses líderes, eles têm visibilidade moderada e alta sobre os dados, então a maior parte tem acesso e acredita que as suas equipes têm acesso aos dados que precisam, mas ao mesmo tempo, todos eles, por mais que tenham um nível de maturidade ali, tenham visibilidade de dados, eles ainda contam com soluções paralelas ali que não paralelas para fazer armazenamento de informações sobre clientes e leads. Então, desde planilhas, WhatsApp, Notion, e aí isso cai muito na informação não estruturada, que é a informação que não necessariamente está indo para um CRM ou que está alimentando ali essas tomadas de decisões. E aqui eu deixo uma pergunta aqui que eu vou para vocês comentarem também aqui no chat, acho que é legal ter o input de vocês,
que é o que está impedindo a equipe de vocês de compartilhar dados ali entre áreas hoje em dia. E eu queria saber também o que vocês estão fazendo de limpeza, de deduplicação, de validação e enriquecimento de dados automático, tá? Eu sei que o Fred vai trazer um pouco da experiência da OnFly ali, mas eu queria perguntar para vocês também da audiência o que vocês estão fazendo em relação a isso. E aí tem essa questão do número de ferramentas em si, né? A gente perguntou quantas ferramentas que os profissionais customer facing, aí, então área de marketing, vendas, atendimento, RevOps estão utilizando para conectar, né, informações de clientes e leads. E aí 4 em 5 profissionais utilizam até 5 ferramentas diferentes para acessar e gerenciar os dados de clientes. Isso a nível pessoal, tá? Em profissional. Quando a gente fala das empresas, a gente chega a ver aqui na HubSpot que tem empresas que chegam a usar até 15 ferramentas. E aí, se elas estão bem integradas e tem processo para isso, tudo bem. Mas muitas vezes isso pode significar também um gargalo para a operação. E aí a gente também perguntou se eles já sentiram que perderam oportunidades de negócio por conta de dados desconectados. E 45% disseram que sim. E aí também deixa aqui uma pergunta, quero saber, assim, né? Quanto tempo você estima que a sua equipe gasta, né, transferindo dado entre sistemas, se isso é feito de forma automática ou se existe trabalho manual? E queria também ter uma estimativa aí de quantas ferramentas a sua equipe de venda, serviço, né, e marketing estão usando para integrar todos esses pontos de contato. Boa. Legal, gente. E aí, falando um pouquinho sobre desafios, né? Sobre resistência à mudança, o que impede hoje as empresas de conectarem mais esses dados e essa operação? 69% disseram para nós que ainda veem as ferramentas como muito complexas, né? Então, eles têm acesso, mas esbarra ali numa complexidade. E aí a resistência à mudança vem muito por conta da falta de tempo e de recurso para implementar, né? Acaba virando um projeto que você precisa ou alocar o tempo da sua equipe ali no determinado trimestre, ou ter uma equipe de desenvolvimento para fazer isso sob demanda. Tem a restrição de orçamento e tem o receio de interromper processos que já estão estabelecidos na empresa. Então, justamente aquilo que a gente comentou de cultura. E aí eu deixo aqui uma reflexão também, né? Eu queria entender de vocês, o que vocês acham na empresa de vocês, né? Se essa complexidade ela vem da falta de ferramenta ou se ela vem da falta de processo e de alinhamento entre equipes também, né? Ou uma combinação das duas coisas. Também queria saber, né? Hoje em dia a equipe de vocês tem autonomia para operar a tech stack, né? Consegue fazer isso de forma autônoma, né? E intuitiva, ou se é algo que vocês precisam também de suporte de outras equipes, enfim. E para fechar essa parte do estudo, eu quero trazer algumas informações sobre AI, tá? Então, aqui também esse dado de 94% das empresas já estão usando AI. Nada de novo, né? A gente sabe que o Brasil é inclusive um mercado muito maduro, é um dos principais mercados aí para OpenAI e tudo mais, né? Então a gente vê que o pessoal está adotando muito. E a gente até inclusive comparou as empresas, né, e os profissionais que mencionaram que suas empresas estão utilizando a AI em múltiplas áreas em relação à América Latina, tá? Então, no Brasil, a gente já viu que tem uma certa escala, a maior parte das empresas ali, 46%, estão aplicando a AI em várias áreas e várias frentes ali, de marketing, vendas e atendimento, enquanto no restante da América Latina, a gente rodou essa mesma pesquisa em outras regiões, a gente viu que é 28%, tá? Então, a gente vê que o Brasil é um mercado aí que está se tornando relativamente maduro em relação a isso. E as principais barreiras para não adotar de forma mais cross-funcional ali entre as empresas é a falta de expertise, a preocupação com como esses modelos e essas ferramentas estão usando os dados da empresa e justamente a fragmentação de dados. E aí tem um dado aqui que eu achei muito interessante, é que 36% disseram que as suas equipes estão utilizando ferramentas não aprovadas oficialmente pela empresa, que é justamente uma discussão que a gente está vendo agora de Shadow AI, né? O quanto que a empresa consegue controlar o que os funcionários, as equipes estão utilizando em termos de AI. Então, 36% estão usando ali, mesmo quando não são ferramentas oficiais, né, ou homologadas e tudo mais, falando da realidade de grandes empresas, por exemplo. E 60% disseram que não, que as suas equipes não estão utilizando nenhuma ferramenta não aprovada de AI, e aí isso pode significar que ou existe uma governança muito boa, né, nas empresas brasileiras, ou realmente o pessoal não está vendo aí o que a equipe está usando, né, e não consegue ter esse controle de fato do que a equipe está implementando. E aí eu deixo a pergunta aqui também para vocês, né, queria saber se vocês hoje têm clareza, né, das ferramentas de AI que a equipe de vocês está utilizando, e se hoje vocês estão conseguindo imputar aí de forma satisfatória,
né, o contexto do seu negócio, a base de dados, nos modelos, né, e nas ferramentas que vocês estão utilizando. Então, gente, isso é o que eu queria trazer da pesquisa. Eu vou deixar aqui o link do relatório completo, tá? Para quem quiser saber mais. A Cami vai dividir essa apresentação depois com vocês também. Mas esse é o que eu queria mostrar. E agora eu passo a palavra também, antes de passar a palavra para o Rudy, vou deixar aqui o meu jabazinho, né, conforme a orientação da Cami. Para quem quiser falar com a nossa equipe, né, acho que tem alguns pontos que a gente está trazendo aqui, que a gente está aplicando internamente, que a gente está tentando resolver internamente na HubSpot, na nossa operação. Então, também fico super à disposição para trocar uma ideia com quem quiser conversar. E também quem quiser conhecer, de fato, como que a HubSpot está, o que que a gente oferece de produto em relação a isso, eu deixo aqui na enquete um convite para falar com o time da HubSpot e realmente conhecer um pouco mais sobre as nossas soluções que a gente acabou de lançar de gestão de dados, de higienização de dados. Legal, gente. Deixa aqui a nossa enquete, vamos deixar ela rodando aqui mais um pouquinho. Mas enquanto isso, eu já passo a palavra para o Rudy para ele falar de automação e unificação de dados. Vai lá, Rudy. Maravilha, obrigado, Karina, pela excelente apresentação e pelos dados. Só se você puder parar de compartilhar, que eu vou compartilhar do meu lado aqui, que vai ficar mais fácil. Não estou mais compartilhando, Rudy. Não? Pegar? Estamos vendo ainda a sua tela, Ok, Kari. acho que Agora. Agora foi. deu. Agora foi. Uhum. Maravilha, gente. Então, vamos lá. Meu objetivo vai ser compartilhar com vocês um pouquinho sobre como pensar nessa unificação. O pessoal está falando que meu tá muito baixo. Oi. Tá Estou para te todo mundo? escutando bem, mas se conseguir falar um pouquinho mais alto, vai ficar melhor. Tá bom. Eu aumentei um pouquinho aqui, vamos ver se melhora. Tá bem? Maravilha. Vou falar alto aqui. Eu falo alto, sabe? Às vezes, uma vez um diretor entrou no escritório e viu eu falando, ele perguntou se eu estava começando uma revolução, porque ele achou que eu estava brigando com as pessoas na ligação de tão alto que eu estava falando. Mas vamos lá então. Qual que é a realidade dos líderes hoje? Né? Existe um desafio muito grande, por quê? Os líderes de atendimento estão sendo cobrados de ter mais eficiência, de tentar usar a inteligência artificial. Os líderes de venda e marketing estão precisando gerar mais leads, mais pipeline. Está sendo um desafio muito grande, porque por conta da inteligência artificial, muito do tráfego orgânico está um pouco comprometido, porque as pessoas vão direto na primeira resposta de AI e acaba muitas vezes não consumindo via Google. E todo mundo está exigindo que as empresas entreguem mais com menos. Aí, qual que é a expectativa? A expectativa vamos lá, contratar vendedor, time de suporte, crescer o time de atendimento, mas a realidade é que, como a Karina mencionou, muitas horas de trabalho são desperdiçadas fazendo administrativo. E o que acontece às vezes, aí eu falo por mim mesmo, né? Às vezes você parece que você trabalhou, que você fez alguma coisa durante o dia, mas você ficou muito tempo fazendo coisas que não diretamente impactam os resultados. Que para vendedor é gerar negócio, fechar negócio, para quem trabalha em atendimento é resolver problemas, para quem trabalha em marketing é gerar leads, porque muitas horas são desperdiçadas fazendo trabalhos de dados manuais, imputando ou tentando ver planilha. E o que a gente precisa fazer? Precisa haver uma evolução e ela precisa acontecer rápida. Só que qual que é o desafio? É colocar os dados para trabalhar. Né? Porque quando você pensa que hoje você tem ferramentas desconectadas, você tem dados desconectados e você tem dados estruturais e não estruturais. E hoje 80% dos dados de uma empresa são dados não estruturados. O que é um dado não estruturado? Aqui tem alguns exemplos. O dado estruturado é aquele que você capta, né? Num formulário, você pega o nome do cliente, data de compra, valor de ticket, status, NPS. Isso são dados que se registram em algum dos sistemas da plataformas que você usa. Porém, 80% dos dados são não estruturais. O que é um dado não estruturado? A conversa por e-mail, a conversa por chat, a conversa por WhatsApp, uma ligação, anotações que um vendedor ou que um atendente faz dentro do sistema. Isso são dados não estruturados, que hoje a única maneira de usar esses dados é se você
um por um entrar lá, ler, interpretar, mas eles não são usados hoje de uma maneira eficiente. Aí você mistura o problema de múltiplas ferramentas que não se conversam, ou se conversam, geralmente vai um dado, não volta outro. Aí você tem dados desconectados e ainda com ali o fato de você ter mencionado que 36% das pessoas estão usando ferramentas não homologadas, isso traz um risco de segurança para a empresa, risco de segurança para os dados. Então, há uma preocupação nessa parte por um time de tecnologia. Mas qual que é a perca que acontece? É que você implementando inteligência artificial na sua empresa, você tem dois benefícios muito grandes. Um é que não só essa inteligência pode ter acesso ao ChatGPT, ao Claude, ao Gemini, que traz um nível de inteligência absurda para a operação, mas você pode conectar toda essa capacidade com os dados da empresa e usar isso para ultra personalizar a comunicação com os clientes. Isso pode ser usado numa personalização na prospecção, uma personalização na comunicação com os clientes, na personalização do marketing, do atendimento. Isso é extremamente poderoso. Então, qual que é a nossa, como que a gente tem pensado em implantar inteligência artificial? Número um é colocar uma inteligência artificial que conhece o seu time. Então ela conhece o território, o produto, a estrutura das equipes e ela pode fornecer um auxílio para as equipes. Aí você tem a inteligência artificial que conhece o seu cliente, todo o perfil dele, quem que ele é, qual que é o cliente ideal, como que você deve se comunicar, informações da empresa desse cliente, histórico completo de interação. E você tem um IA que conhece a sua empresa para personalizar a voz da sua marca e combinar isso com todos os seus produtos, todos os seus ativos e ultra personalizar a comunicação. Então isso passa a ser um modelo muito poderoso para as empresas na personalização. E dados unificados são um diferencial competitivo muito grande. Por exemplo, dar um exemplo bem prático. Na prospecção, por exemplo, eu posso escrever um e-mail. Escrever e-mails personalizados toma bastante tempo, o que faz com que muitas vezes essa prospecção fique lenta. Mas imagine um IA que conhece tudo sobre o seu prospect, personaliza usando informações de notícias, informações do site do cliente, informações de interação que você tenha dentro do seu CRM e personalize todas as comunicações. Isso passa a ser algo muito poderoso no seu processo. Então, o problema não é a falta de IA, né? Porque todo dia sai uma ferramenta nova, todo dia sai uma possibilidade nova. Mas isso acaba até paralisando os líderes, porque como que você vai escolher, qual que você vai escolher, como que você vai implantar no seu processo, qual que você vai implantar. Então tudo isso passa a ser algo que muitas vezes paralisa, mas se você consegue unificar, passa a ser algo muito poderoso. A gente vê aqui 4 níveis de maturidade de inteligência de empresas com inteligência artificial e daí, no nosso caso, a gente tem adaptado em como ajudar as empresas a implementar dependendo do nível de maturidade. Você tem aqueles que estão apenas curiosos. E geralmente aquelas empresas que não estão implementando e só os seus funcionários estão usando, são empresas que estão nesse ponto. Tem uma curiosidade, mas não sabe como implementar. Existe um segundo nível que nós temos visto, que é alguém que está começando a dar um passo em direção à inteligência artificial. E do nosso lado, a maneira que a gente gosta de ajudar esses clientes é colocando um assistente de inteligência artificial para operar junto com essas pessoas. Então, eu tenho um assistente que roda dentro do CRM que eu posso conversar com ele. Poxa, me ajuda a escrever um e-mail personalizado para esse cliente. Poxa, me gera um relatório que me mostre quantas negociações a gente fez. Gere um resumo dessa empresa e me prepare para a reunião. Então, ele basicamente trabalha como um assistente. Tá? O segundo nível já é como que eu posso pegar a inteligência artificial e, além de ser um assistente, ela poder ser um time, ser parte do time trabalhando para a empresa. E a gente vê um poder muito grande nessa camada aqui, que é onde são os agentes. Então a gente tem, por exemplo, os agentes de atendimento, que atende no WhatsApp, atende no site. Hoje, 50% do atendimento da HubSpot já é feito por inteligência artificial, então resolve com muita agilidade. A gente tem o agente que faz prospecção,
customizada, tem o agente que faz deduplicação de dados, limpeza de formatação. A gente tem também toda uma parte de analytics que gerencia e monitora a produtividade desses agentes. Isso com muita facilidade de colocar para trabalhar. E por último, é o nível onde você começa a construir seus próprios agentes, customizados para sua operação. E aqui hoje a HubSpot já tem um marketplace de agentes e é o caminho para onde o mercado está indo. Então, para muitas pessoas talvez assuste tanta coisa, mas é importante você começar a entender qual que é o seu nível de maturidade e se adaptando a essas ferramentas, mas ver que existe um caminho para você chegar e para você evoluir, tá? Então, os seus dados deveriam ser um acelerador e não uma trava dentro do seu sistema, e a IA vai gerar esse valor quando você apoia a dados unificados. Então, um dos grandes vantagens competitivas da HubSpot é o poder de você poder colocar marketing, vendas, pré-venda, atendimento, sucesso do cliente em um único lugar, centralizar todas as interações e colocar inteligência artificial para acelerar todos esses dados, tá? E o Breeze, que é a nossa plataforma de inteligência artificial, é a base para fazer tudo isso. Então a gente vê base de dados unificadas, com assistente para os colaboradores, com agentes que se tornam equipes e com os recursos integrados para poder usar esses dados da maneira mais inteligente. Tá? E como um vendedor aqui, eu não posso ficar de fazer a mesma coisa que a Karina fez. Qualquer pessoa aqui nesse webinar interessada em conhecer na prática como que é possível fazer isso, clica sim ali, vai ser um prazer a gente conversar com vocês e mostrar na prática. E eu vou passar o bastão aqui para quem está colocando na prática tudo isso. E vocês vão ver aqui dois speakers aqui maravilhosos compartilhando a experiência deles. Obrigado, gente. Obrigada, Rugi. Muito, muito obrigada. Super interessante. Vamos lá com o Gabriel. Fala pessoal, muito boa tarde a todos vocês. Deixa eu ver aqui só, peraí, deixa eu colocar na tela certa. Pronto. Bom, vocês estão vendo minha tela aí, né? Estamos sim. Beleza. Vamos lá, pessoal. Qual que é a ideia do nosso papo aqui agora, né? Uma vez que a gente começa a entender toda essa lógica, né? Tanto do panorama, do problema que a gente tem, como que a gente, tipo, a importância de olhar para os dados, o impacto disso, o meu papo aqui com vocês vai ser como que a gente pega, então, esses dados, esses sinais que estão aparecendo e transforma, de fato, em lead, em receita. E eu vou ensinar uma coisa, uma técnica bem simples aqui. Ela é simples, mas ela não é fácil, não. Mas ela é simples, onde a gente começa a entender o que a gente tem que arrumar primeiro, por quê. Deixa eu... Para quem não sabe, né, eu tô nesse mercado de automação de marketing desde 2013. Eu fiz parte de uma outra empresa desse mercado, um pouco concorrente, que eu não posso falar o nome, senão vou ser expulso da call. Mas, de fato, eu ajudei a trazer esse negócio aqui para o Brasil. Eu fui o head de growth dessa empresa. Eu tocava geração de demanda, eu escalei esse negócio. Então, eu entendo bem qual que é a dificuldade, tanto como operador, quanto como quem vende a solução também. E de 2013 para cá, as coisas mudaram muito mesmo. Os fundamentos não, mas a prática muda muito. Porque a gente passa a ter mais canais de aquisição, a gente passa a ter mais informações, de modo geral, mais ferramentas, mais dados. Isso aqui, gente, implica no que a Karina escreveu de um jeito muito mais elegante do que eu estou falando aqui, mas implica em bagunça, né? E essa bagunça propriamente dita, ela gera problemas de 3 níveis aqui. Ela gera problema de níveis onde ela afeta vendas diretamente, a gente joga dinheiro no lixo. Ela também gera problemas que afetam a nossa tomada de decisão, que ela fica ou mais lenta ou pior mesmo, né? Não tem outra palavra. Ou muitas vezes a gente não gera nada disso, mas gera poluição. Muito dado, muita propriedade, muito não sei o quê. E isso tudo acaba fazendo com que a gente jogue muita coisa no lixo. Pode ser desde as horas de trabalho, como a Karina trouxe no início ali, que acaba tendo um efeito, né, colateral importante, ocupa time,
as pessoas deixam de fazer o trabalho estratégico e passam a fazer, muitas vezes, um trabalho muito repetitivo. Muitas vezes você joga o lead fora e consequentemente, também a receita, né? E assim, todo mundo gosta do milagre, né? Porque quem não gostaria aqui de tudo limpo, organizado, maravilhoso, dados, insights e tal? Todo mundo quer esse milagre. Eu falo que de tempos em tempos aí no mercado aparecem uma lógica, né, de promessa, de milagre, mas a gente sabe que isso não existe. Então, o que eu quero trazer para vocês é um framework que eu uso aqui, que pode dar muita luz para vocês nesse processo, né? E esse framework serve especificamente para a gente responder basicamente duas perguntas, né? Que é como que eu arrumo essa bagunça? E aqui a própria HubSpot começa a ter uma série de ferramentas internas para ajudar isso também. Mas uma pergunta até mais interessante é por onde eu começo? Porque se eu tenho muito dado, muita fonte, muito lead, muita bagunça, muitas vezes eu fico paralisado no meio dessa condição toda, né? E aqui a gente tem um framework. Antes do framework, eu estou fazendo um suspense aqui sem querer, né? E aí tem dois caminhos que a gente costuma fazer, que não, vamos arrumar a casa inteira de uma vez. Depois que tiver tudo arrumado, aí eu vou fazer as minhas análises e tal. Geralmente esse é um processo muito doloroso. E na contramão disso tem o pessoal que é viciado num dashboard. Vamos sair fazer um dashboard. E aí, às vezes não entende direito os dados, não entende as propriedades, ou sai fazendo, constrói muita coisa, sendo que essas coisas nem são tão úteis assim. Então a minha sugestão aí sim vem de uma premissa que eu tenho que absolutamente todo líder de receita, e aqui pode ser o CRO, o CMO, o de vendas, pode ser o de RevOps, mas qualquer liderança que está olhando para a receita precisa ser capaz de responder 5 perguntas, tá? E assim, sendo bem sincero, são só 5 mesmo. Nesse nível são só 5. Só que não adianta demorar 5 dias para responder essa pergunta, porque aí você começa a perder poder de fogo, de tomada de decisão rápido, e não adianta também eu ter esses números e eu não acreditar neles, não confiar neles. Se eu não me engano, foi o primeiro número que a Karina mostrou, a primeira estatística que a maior parte das pessoas nem confia tanto nos números assim, né? E por que eu começo pelas perguntas, tá? Porque tem um nome bonito disso, eu não sei se era Question Driven Design, alguma coisa assim, um nome desses mais chique. Que é uma lógica da gente construir dashboards, de um modo geral. As pessoas, normalmente, elas saem construindo um tanto de dashboard. E o framework, a lógica que nós vamos usar a gente não começa pelo dashboard, a gente não começa pelo dado, a gente começa pela a pergunta que eu quero responder. Aí, a partir da pergunta que eu quero responder, eu vou entender quais métricas eu preciso ter para conseguir responder essa pergunta. E métricas, né, costumam, na prática, ser dados calculados, né, uma combinação de dados ou um cálculo em cima de um dado. Então, a dica para vocês aqui comecem com as perguntas que vocês querem responder, que ajudariam vocês a transformar o dado em impacto, né? E a partir disso, que métricas eu preciso para responder? Eu vou trazer aqui as 5 sugestões de perguntas e explicar rapidinho para vocês. Uma coisa só, assim, pessoal, eu botei várias métricas que ajudam a responder as perguntas. Se eu ficar lendo uma por uma, explicando uma por uma, nós vamos ficar até amanhã aqui. Então, o que eu vou fazer? Vocês vão ter, assim, HubSpot Guys, eles vão ter acesso à apresentação? Se não, pode me pedir, eu mando, não tem problema não. Tá bom. Ou pode tirar uns print aí também durante a apresentação. Então, eu quero mostrar, assim, perguntas para vocês. E por que todo líder de receita tem que conseguir responder essas perguntas? Porque isso indica que ele tem controle da operação, ele sabe o que funciona e o que não funciona, ele passa a ter confiança para alocar recursos, seja para investir dinheiro, time e tal. Ele consegue dimensionar o time corretamente, porque então ele consegue saber se ele precisa de mais vendedor, se ele precisa de mais alguém no marketing. E a única pergunta que eu vou fazer no chat para vocês é essa aqui. Ele consegue vender progresso. Isso aqui, pessoal, para um líder de receita é muito importante em negócios B2B, venda complexa. Por quê? Porque se eu tenho um ciclo de venda médio, longo, eu posso fazer trabalho maravilhoso agora. Eu não vou ver o impacto em receita no mesmo mês. Então, se eu não tenho controle dessas métricas intermediárias, eu trabalho,
o número em si não vira tão rápido e eu só tomo mais pressão. Então, isso aqui, para a gente que está na linha de frente, né, que precisa vender e mostrar o nosso resultado, é muito importante. Beleza? Então, vamos lá. O que são essas 5 perguntas? A primeira delas é: onde estão os meus maiores furos, né, na minha máquina de aquisição? Por quê? Antes de eu fazer qualquer coisa, se eu simplesmente tapar buraco, eu já tenho lift, eu já tenho melhoria. E geralmente aqui, pessoal, estão as melhores oportunidades de curto prazo. Talvez não sejam as maiores, mas podem ser as de mais impacto mais rápido, tá? Então, aqui embaixo, eu trouxe várias métricas que eu recomendo vocês olharem para ajudar vocês a responder essa pergunta. Como, por exemplo, o tempo de primeiro atendimento, se ao lead cair, quanto tempo você demora em média para abordá-lo, quantos negócios estão estagnados na mesma etapa, quantos deals, né, já passaram do prazo, tinha um close date específico lá e ele venceu aquilo ali. Quantos negócios, quantos deals sem dono, acredite se quiser, a gente encontra muito pipeline aí com deals sem dono. Muito deal atribuído para quem já saiu da empresa, então troca um vendedor, sai um vendedor, às vezes não redistribui. Muito deal com mudança de vendedor, muda muito, isso prejudica a negociação. Sem atividade atrasada, muita propriedade inútil. Isso tudo aqui, gente, como eu falei, depois vocês podem olhar com mais calma. Quando a gente olha todas essas coisinhas e a gente começa a achar uns buracos, é o lugar que mais tem efeito de curto prazo para a gente, que a gente pode mexer no nosso negócio. Beleza? Então, essa aqui é uma direção para vocês. Pessoal, se ficar alguma dúvida, pode mandar ou no Q&A ou no chat aqui. Eu não estou conseguindo. Cadê o Q&A? Ele não está abrindo para mim. Se tiver alguma pergunta aí, vocês me avisem, tá? Agora foi. Beleza. A segunda pergunta, gente, é o que realmente traz resultado? Porque vocês fazem um monte de coisa. E eu garanto, tem um monte que não funciona e tem um monte que funciona. O ponto é, qual monte é qual? Porque a partir daí eu consigo alocar os meus esforços, né? Então, o nosso exercício aqui é analisar uma série de métricas para a gente tentar identificar os elementos, as características, as propriedades e tal, que tem mais correlação com os resultados positivos. E aqui, também de uma forma bem simplista, mas para dar uma direção, a lógica é eu olhar os meus deals que eu ganhei e que eu perdi, e eu começar a fazer distribuição desses leads e olhar a proporção de, cara, qual que é a conversão, né? Qual que é a origem desse contato que fechou ou que não fechou, qual foi o vendedor responsável, o perfil desse lead, seja aí, cada empresa vai ter os seus campos, o tempo de abordagem, será que as pessoas que abordam mais rápido estão convertendo mais? A quantidade de tarefas, se está seguindo o processo de venda, imprimindo ritmo, tempo entre as tarefas, né, que é esse negócio do ritmo que eu falei. Essa passagem do bastão, se ela está funcionando bem, se ela é rápida, se ela é devagar. Com isso, a gente consegue ter uma noção clara do que a gente está fazendo, as campanhas, os canais, o perfil e o time de vendas que me ajuda a gerar os resultados positivos, tá? Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta pode parecer uma pergunta simples e boa, mas ela é bem complexa, na verdade, que é: vamos bater meta esse mês? E aqui, essa é uma pergunta muito importante para correção de rota, tá? Aqui, então, pessoal, é o seguinte: normalmente a gente tem uma versão mais simples até aqui nesse processo, né? Onde a gente consegue... Eu olho lá os deals, vejo o forecast, vejo, né, mais ou menos ali a data e tal. Só que tem uma outra coisa interessante aqui, pessoal, para a gente entender, é que em venda complexa tem outros fatores que a gente tem que olhar. O primeiro é o volume do pipeline, isso é para qualquer empresa, né? Não só para venda complexa, mas o volume do pipeline. E eu também preciso considerar o meu ciclo de venda, né? E a taxa de conversão. E aí, assim, basicamente eu posso ter um pipe cheio, mas se eles entraram agora e eu tenho um ciclo longo, eu preciso usar isso, por mais que o vendedor fale que vai fechar esse mês, porque ele pode botar qualquer data lá,
Se eu entendo qual que é meu ciclo de venda médio, eu consigo, de fato, dar uma visão realista, vou usar a Karina aqui de bode expiatório, falar assim, Karina, olha só, você como líder de receita aqui, você está falando que vocês vão fechar, sei lá, 50 vendas esse mês. Mas, se olhar a quantidade de lead que tem no pipe, a taxa de conversão que a gente fecha e o ciclo que a gente tem, vai chegar nos 38. Alguma coisa a gente tem que fazer aqui para acelerar essa brincadeira, né? Beleza. Pessoal, tem umas perguntinhas, eu vou responder no final, tá? Só para não perder o flow aqui, tá bom? Então, essa aqui é a terceira pergunta, e aí eu vou olhar, basicamente, algumas métricas, né? Taxa de conversão por vendedor, ticket médio, quantos deals eu tenho aberto, ciclo de venda, e também aí no forecast, quanto que eu já fechei, né, naquele mês, né? Beleza? A quarta pergunta, essa aqui ninguém consegue responder, já vou avisando, tá? Só pra vocês não ficarem chateados comigo, mas vocês têm que, é bom conseguir. Que é quais as tendências de performance? O que eu quero dizer com isso, pessoal? Isso aqui é para a gente achar o que está acontecendo meio que de forma invisível ali. Então, por exemplo, muitas vezes eu posso, como eu falei, eu posso fazer um treinamento. Esse treinamento ajudou muito numa etapa. Eu começo a ter ganhos incrementais toda semana, né? Só que às vezes ainda não virou um negócio gigantesco. Às vezes não teve uma grande transformação lá em receita. Então, o que a gente gosta de olhar aqui é todas essas métricas aqui, quantidade de lead qualificado, taxa de conversão, tempo de primeira abordagem, ciclo de venda, ticket médio, volume de vendas. E a gente gosta de olhar isso por vendedor e semana a semana, e uma média das últimas semanas. Com isso, a gente começa a entender uma tendência. Cara, olha só, a gente não está ao ápice da primeira abordagem, mas antes demorava 8 horas, na semana seguinte foi 6 horas, na outra foi 4 horas e agora está 3 horas. Está o suprassumo? Não está o suprassumo, mas claramente está melhorando, beleza? E isso aqui ajuda muito o líder de vendas a vender seus resultados, como eu falei, né? E o contrário também. Às vezes tem alguém que está com alguma queda que não refletiu ainda lá na meta, mas se a gente começa a ver essas tendências, a gente consegue achar o problema antes da hora e já começar a trabalhar. Beleza? E aí, pessoal, a quinta pergunta, na prática, é onde que eu devo investir mais energia para eu acelerar meus resultados? E aqui, basicamente, é a conclusão das 4 primeiras. Quando eu vejo onde tem furo, o que funciona, qual que é a previsão de vendas e o que é a minha tendência, eu consigo escolher, cara, eu preciso botar energia aqui, eu preciso botar energia aqui, eu vou cortar essa iniciativa, eu preciso treinar essa pessoa, eu preciso premiar essa pessoa porque ela está indo bem, eu preciso investir dinheiro nesse canal, eu preciso acelerar esse projeto que às vezes está meio devagar, né? E o que eu tenho que acompanhar de perto? Às vezes é uma tendência, não preciso de uma grande transformação, mas eu tenho que acompanhar de perto. Beleza? Deixa eu ver aqui. Então, de um modo geral, quando a gente começa a ter esses sinais que eu falei para vocês, a gente responde a pergunta, e quando a gente tem a pergunta respondida, aí fica fácil da gente tomar decisão, as nossas ações, certo? Só uma coisa aqui. Vou responder algumas perguntas, tá, pessoal, aqui antes de continuar. A primeira aqui do Guilherme é: quais das métricas listadas na pergunta 1 você considera mais crítica para identificar gargalo imediato no processo de venda e como priorizar a correção? Guilherme, aqui, basicamente, são todas as métricas, essas primeiras que eu coloquei, são as que têm influência direta no desempenho de vendas. E começa por aqui, porque você meio que começa com o balde que está furado e vazando, tá? Então, por exemplo, ali, ó, tempo de primeiro atendimento. A própria HubSpot lançou um tempo atrás um estudo que mostrava quão ineficiente, tipo, quanto você perdia de conversão quanto mais você demorava né, nesse processo aqui, né? Outra coisa, deal sem dono. Então, geralmente, os furos de processo, de setup não bem feitos, aqui na pergunta 1, né, que é esse dos buracos, geralmente as coisas estão aqui. Ou falha de setup de ferramenta, ou falha de processo,
ou incompetência. Não me entendam mal, mas às vezes a gente tem gente que não está fazendo um bom trabalho mesmo e paciência. Mas nem é o principal, tá? Eu acho que antes até falha de processo e setup que acaba deixando vazar algumas coisas aqui. Beleza? Depois, a Franciele pergunta: qual campo você indica para ser um intermediário entre o resultado de marketing e vendas? Franciele, a gente sempre trabalhou com a lógica do playbook padrão, né? Você tem o qualificar, o MQL, que é o qualificado automaticamente pelas regras do marketing ali. Você manda para o time de vendas, aí você tem um time de pré-vendas e tal. Ele aceita ou não, você tem um time de pré-vendas geralmente, aí é o SAL, o time de vendas accept, né, o lead. E aí sim, ao passar para um vendedor, de fato o vendedor confirma que tem potencial. Então é o MQL, SAL, SQL, basicamente. É isso. Sendo bem honesto, eu sou bem agnóstico com isso, desde que ele tem esse fluxo. Você pode chamar se você quiser, mas eu acho que essa meiuca é o que responde a sua pergunta. Tá? Ela pergunta se tem previsão da HubSpot colocar integração nativa com o Power BI. Não consigo te responder, Franciele, mas tem um negócio aqui que talvez te ajude. O Felipe falou que uma grande dificuldade já passei em algumas empresas, o time comercial manter o CRM atualizado. Felipe, eu acho que foi só na sua empresa, tá? Acho que nenhuma empresa no mundo tem esse problema, não. Geralmente o negócio funciona perfeitamente. Não vou conseguir te ajudar, sacanagem. Cara, aqui, enfim, tem muitas coisas. Eu vou mostrar um negócio que pode ajudar também, tá? Que a gente está fazendo. Aí o Guilherme também pergunta: considerando as métricas listadas na pergunta 3, vamos ver qual que é a 3, como a empresa pode usar esses dados para prever com mais precisão a meta desse próximo mês e o que fazer para garantir que ela seja atingida? Aí, Guilherme, tem um lado aqui de vendas mesmo, que eu estou trazendo um lado mais da inteligência, né? Basicamente, assim, a primeira coisa, quando a gente começa a entender ciclo de venda, é você orienta, quando tem essa informação, ou seja, eu tenho uma meta e eu tenho um ciclo de venda, uma taxa de conversão X, o time de marketing, aí eu defino as metas do time de marketing e eu defino ainda de um jeito inteligente que respeita esse ciclo de venda. Porque o lance do funil, a abstração do funil, ele é muito bom para venda transacional. Do tipo, gera tantos leads aqui e eu vendo no dia seguinte para eles. Como em venda complexa você tem um descasamento entre o lead gerado e a venda, essa inteligência aqui ajuda do tipo assim, cara, se a minha meta de dezembro é tal, eu tenho que gerar quanto em outubro? Porque se eu não gerar tanto em outubro, não dá nem tempo desses caras fecharem, tá? Basicamente é essa matemática aí por trás. E aí o que eu recomendo fazer esse cálculo é exatamente isso, tá? Bom, gente, o que eu tenho aqui para vocês? Para a gente finalizar, eu tenho um presente mágico para quem está participando aqui, como o nome Merlin, né? O Merlin já é essa alusão à magia. Mas antes eu quero explicar para vocês em um minuto o que é o Merlin, tá? A gente basicamente é uma camada de software e serviço. A gente tem um serviço que ajuda porque é bem importante, onde a gente ajuda a transformar esses dados bagunçados aí de vocês em receita. E aí a gente faz isso através de uma plataforma de dados, AI, especialmente focado para negócios B2B ou de vendas complexas de um modo geral. Tá? Exatamente por essas peculiaridades no processo que a gente falou. Então, basicamente, a gente trabalha com quatro grandes, com a combinação de 4 grandes soluções. A primeira é uma plataforma de dados onde a gente se conecta com a HubSpot, extrai, limpa, cuida, e aí com compliance, com desempenho, né, para lidar com milhões e milhões de deals e muitas propriedades. Então, a gente faz esse processo de extração e cuida disso. A partir dos dados mais limpos e organizados, a gente tem 2 grandes blocos. Então, a gente tem os Revenue Agents, que a gente fala que são os agentes de receita especializados. E aí, basicamente, cada agente responde uma das 4 primeiras perguntas. Então, o agente de ineficiência responde onde estão os furos. O agente de performance analisa o que está funcionando. O agente de forecast, ele faz ele traz para você como é que está essa situação baseado nos todos os indicadores que eu trouxe, né? O pipeline, ciclo de venda, conversão. E o de tendências. Então, a gente faz essa análise bem granular, semana a semana.
E aí esses agentes, eles ficam monitorando os dados o tempo inteiro, eles criam relatórios automáticos, eles criam alertas. Então, por exemplo, se um deal ficou sem dono lá, eu aviso no seu Slack ou qualquer que seja a ferramenta que você usa, para que o problema não arrume. Então, a gente consegue ter esse efeito para ajudar o time a corrigir essas coisas, não deixar o problema aumentar. E o Playground, esse nome é muito bom, porque é um lugar para o RevOps brincar mesmo, porque ao invés dele ficar exportando planilha e ficar mastigando dado de forma não segura, a gente criou um ambiente onde o RevOps vai lá e brinca com os dados dele, só que brinca com os dados limpos, organizados. Então, ele pode criar os próprios agentes, as suas regras particulares, ele pode construir seus dashboards através do BI que ele quiser, porque ele conecta nessa camada de dados, e você pode conversar com os dados também, que é a lógica da LLM dentro, usando os dados que a gente já cuidou. E para fazer isso tudo e terminar, a gente tem aí sim a camada de serviço, porque esse trabalho de fazer setup de dados não é um plug and play e pronto, e acabou, e o negócio resolve magicamente. Apesar de parecer magia, não é magia. Então, aqui a gente fala que a gente tem o RIT, que é o Revenue Intelligence Team, que é o nosso time que ajuda a construir, fazer o setup disso tudo, tá bom? E o meu presente para vocês aqui, então, para a gente terminar, eu vou geralmente o meu time vai ficar na doideira, porque tem bastante gente aqui, aí eles que se resolvam. Mas a gente vai ajudar vocês a responder a primeira pergunta, que é onde estão os maiores furos da minha máquina de aquisição? Basicamente é fazer esse setup dos dados e plugar o primeiro agente. Então, se você quiser, basta de graça. Se você quiser, basta você entrar no QR Code, você vai ver essa landing page aqui à sua esquerda, que é essa auditoria do HubSpot. Vai lá, responde, aí a gente vai responder para você, vai te dar uma previsão, porque de novo, não é um trabalho plug and play mágico, então a gente vai organizar esse pipeline, beleza? Então, é isso, jabá feito, presente dado, agora a bola tá com o Fred. Manda bala, Fred. Obrigado, pessoal. Boa, valeu, Mineiro. Galera, não sei se todo mundo me escuta bem, eu tô no presencial aqui no escritório, então tá meio barulho de fundo. Se tiver baixo minha voz, me avisem, por favor. Mas bora lá. Deixa eu compartilhar aqui minha querida janela e a apresentação com vocês. Cami, você me fala se tá todo mundo vendo, que eu tô de uma tela só? Estamos vendo sua tela sim. Boa! Bom, já me apresentei lá no início, sou o Fred, sou responsável pela área de Martech aqui da OnFly. E aí eu queria trazer um pouco, fazendo já um jabá aqui do que é a OnFly, para quem não conhece, né? E eu queria explicar o porquê que eu estou trazendo. A OnFly hoje é uma plataforma, né, de gestão de viagens corporativa, ela é uma plataforma, como diz no mercado, all-in-one, desde reserva de passagens, transação, despesas, hotéis, tudo que envolve uma viagem. E por isso que eu quis trazer aqui, porque a gente trabalha todo dia com uma variedade gigantesca de dados, né? Hoje a gente tem um modelo de negócio que chama SaaS Enablement Marketplace, né? Ou seja, 10% da nossa receita vem do SaaS, 90% das transações feitas da plataforma. Então, como que na prática as pessoas ganham dinheiro, como que a OnFly ganha dinheiro, né? Com as viagens feitas pelos viajantes, né? Obviamente, pelos gestores e tudo mais. Então, para a gente só funciona se estiver fazendo sentido para o cliente mesmo, porque o SaaS é pequena parte da nossa receita. Como a Karina já adiantou, eu quis trazer um pouco do nosso Martech Stack aqui, porque muito foi dito aqui, né, sobre centralização de dados, sobre inteligência artificial, sobre estruturas, plugar no HubSpot, plugar no Power BI, igual perguntaram aqui no chat. E hoje a gente tem 1 milhão de formas de fazer isso e fazer com que o dado se transforme em informação eficiente para o negócio, né? Então, eu quis trazer algumas daqui para mostrar a complexidade, que fique claro que isso não é um modelo perfeito e nem que a OnFly está no modelo perfeito, então a gente tem muito a evoluir, e eu acho que é isso a graça da coisa. Como vocês podem ver, a gente já está com o Merlin aqui também, então já fazendo um jabá segundo para o Mineiro aí, ele tem nos ajudado bastante, junto com outras plataformas, mas eu quis trazer só uma robustez e mostrar como que a gente tem dividido isso aqui dentro da operação, né? A parte de arquitetura, a parte de serviços ali, né? Desenvolvimento, integrações que a gente precisa ser feito, captura de dados, que é uma parte muito importante, e como que a gente analisa ele em várias fontes, né? Que fique claro que grande parte, ou 90% dessa centralização de dados fica concentrada no HubSpot, né?
mas é impossível não ter as outras ferramentas para fazer onde para e para saber se está tudo seguindo uma linha do que a gente acredita e do que vem sendo estruturado. E aí, não menos importante também, eu trouxe alguns exemplos. Queria começar por esse aqui, porque acho que esse é o que traz muita solução das dores do mercado B2B, né? Que é a gente realmente conseguir alcançar o nosso TAM, né? O que é o Total Addressable Market, né? De como que a gente vai conseguir falar com todas as empresas que estão aptas para ter um Fly hoje e principalmente como que a gente vai fazer isso ser imputado dentro do CRM da forma correta. O Felipe, salvo engano, mencionou aqui sobre, eu tenho um grande problema de preenchimento do CRM. Cara, o Mineiro até brincou, isso é uma dor que ainda existe aqui no Fly, ainda existe, cabe em todas as empresas que eu participei, que eu trabalhei, sendo bem sincero. Mas o que é esse projeto aqui? A gente pegou de várias fontes de dados, de vários lugares, uma base completa da Receita, de todas as empresas que estão cadastradas hoje na Receita Federal, e que poderiam estar adeptas ao mercado on-fly. A gente foi fazendo um trabalho ali, né, com Supabase, Appify, Make, LinkedIn, porque o objetivo era fazer com que, e o HubSpot no centro, como eu disse, obviamente, porque a gente quer trazer essas empresas para serem imputadas dentro do HubSpot, já enriquecidas e aptas para o comercial trabalhar. Só que existe um grande problema nisso, que é como preencher as propriedades, como trazer as fontes corretas, e por isso a gente bate em vários lugares, né? O Make é um integrador, o Appify ele nos ajuda com a parte de enriquecimento, que busca no LinkedIn. Então, além da gente trazer grandes informações sobre aquelas empresas, a gente preenche para diferenciar o pitch comercial hoje. Então, quem são os principais decisores que estão dentro daquela empresa, que são aderentes ao mercado? Então, CFO, CRO, pessoa de supply chain, de RH, tudo isso impacta muito, muito no ganho de mercado, né? Que a gente pode segmentar por região, por criando e priorizando acionáveis, né? Aí impacta em out of home, mídias pagas, patrocínio de eventos, ads, como um todo, né? Esse é um case que eu achei muito interessante porque todo mundo hoje fala, cara, como é que a gente vai preencher bem o CRM? Hoje, a IA, hoje, na realidade, na OnFly, é o que tem trazido mais ganho pra gente, é nesses casos, sabe? E aí, não menos importante, a gente tinha uma dor que até a Karine vai se lembrar, a gente levou para o Fórum B2B em São Paulo em julho, que era uma dor que a gente tinha da nossa operação de 4 anos, que era eventos, essas feiras, assim, não são eventos proprietários, mas eventos externos, igual Universo TOTS, Fórum B2B, que eu mencionei, que existem capturas manuais ainda, né? E a grande gap que a gente tinha na operação era como trazer isso em oportunidades reais dentro do CRM e como fazer com que eles recebam a melhor tratativa e mais eficiente e mais rápido possível. Aí alguém, eu não vou me lembrar o nome aqui, perguntou, toda essa parte aí da HubSpot é no code ou é hard code, né, de código. Esse momento específico aqui a gente não conseguiu fazer sem ser por código mesmo, né, normal, porque ele necessariamente tem uma série de características e peculiaridades que impossibilitam da gente fazer no no-code, né? Então a gente criou uma forma de capturar dentro do evento, ele passa por um ciclo de enriquecimento antes de entrar no HubSpot, que é bem parecido com esse aqui que eu falei, né? Ele passa Appify, GPT, Grok, Gemini, cada um para buscar, por exemplo, Manus para fazer análise concorrente, ele ajuda muito. Então a gente tem várias ferramentas que trazem esse lead mais preparado para o comercial. E aí dentro daqui a gente criou uma roleta baseada na da HubSpot com que distribui pela captura e pela eficiência e de quem era o proprietário dentro do evento. Então, temos hoje 5 pessoas como closers dentro do evento, a gente consegue priorizar elas na hora da distribuição do lead, né? O que a gente ganha? Muita velocidade na captura, distribuição rápida, garantia de relatórios confiáveis, buscando a parte de dados, né? Porque como essas propriedades já vêm preenchidas, né, pelo nosso enriquecimento, isso ganha uma escala gigantesca de velocidade para o closer ser mais estratégico, né? Que é o que a gente tem falado muito aqui. Então, cara, muitas vezes a gente fala, e como que o closer vai preencher isso aqui? De onde que ele vai puxar? Em que etapa que a gente preenche isso? Deixa que a gente preencha o que a gente consegue preencher, concentra em fazer essa conexão, o melhor rapport, melhor venda possível que faça sentido. E por fim, mas não menos importante, uma grande etapa da nossa
dessa eficiência de ganhar escala com IA, né, e preenchimento também, vou linkando, é o Bento. A gente criou um agente de prospecção IA aqui. A gente até usa alguns outros parceiros em etapas diferentes do funil, mas o Bento, ele hoje me garante uma velocidade surreal de atendimento e com qualidade. Porque, como foi dito pela Karina, como foi dito pelo Mineiro, pelo pessoal, pelo Rudy, não tem como a gente não trabalhar IA se a gente não prepara ela ou o terreno para ela atuar, né? Uma das grandes dores, dos grandes erros que eu vejo é a implementação de IA, seja ela aceita pela empresa, seja ela por fora, né? O terreno e o que a IA vai consumir dentro dela, né? A gente estava no Métricas Boss na semana passada e o que mais foi discutido foi isso. As pessoas estão realmente preparadas para mandar a IA consumir esses dados e ela trabalhar em cima disso, ou os dados hoje seus estão completamente corrompidos e sujos, que vai só bagunçar a IA e vai só bagunçar a sua tratativa, né? Então ele traz preenchimento, dados relatórios de confiança, aumento nas taxas de conversão, porque a base bem feita, ele entende muito bem a dor do cliente naquele momento em que ele entra. Bom, é isso que eu tinha para trazer. Foi rápido, foi bem consolidado. Como eu disse, a gente não tem hoje uma operação perfeita, a gente está em constante desenvolvimento, mas o que tem feito muito sentido, que tem ganhado muita escala, eficiência e qualidade para a nossa operação, foram esses cases que eu achei que faria muito sentido para o momento da nossa reunião aqui. Viu? Muito obrigada, Frege. Acho que a gente recebeu uma pergunta, na verdade, lá no Q&A da Franciele. Você consegue ver? Ele puxa telefone por extensão, que nem a Apollo? Exatamente. Ele busca de várias fontes, né? Igual o Apollo, muitas das vezes ele não traz exatamente o mais correto, mas ele tem trazido com bastante assertividade. Perfeito. E acho que essa era a única pergunta que tem aqui. Então, muito obrigada, Frege. E chegamos aqui ao final do nosso webinar. Aqui, só lembrando, gente, né, que vocês vão receber um e-mail com a gravação desse webinar e com a apresentação que a gente viu hoje. Então, qualquer dúvida que vocês tenham também podem responder ao destinatário desse e-mail também. A gente também pode responder para vocês por lá. Muito obrigada e boa tarde para vocês. Abraço. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu, galera. Até mais. Obrigado. Valeu.